instalações militares mais secretas dos Estados Unidos. Refiro-me à Área 51. Antes de começar o vídeo, um recado bem rápido. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se já. As novidades aqui são diárias, por isso não se esqueça também de ativar o sino de notificações. Os likes são muito importantes para todo criador de conteúdos no YouTube. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui a sua curtida e o compartilhe com seus amigos. A Área 51 é cercada de mistérios, com a maioria das pessoas associando-a a atividades extremamente secretas e até mesmo sobrenaturais e alienígenas. Mas qual é a história dessa instalação militar? O que realmente acontece por lá? Que projetos foram lá desenvolvidos? E por que ela alcançou toda essa fama e aura de mistério? A Área 51 localiza-se no condado de Lincoln, no estado do Nevada, a cerca de 140 quilômetros de Las Vegas. E para quem tiver interesse em vê-la do espaço no Google Maps, as coordenadas GPS estão aqui na descrição. A primeira instalação militar construída no local foi o campo de pouso auxiliar Indian Springs da Força Aérea, que começou a operar em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Eram instalações muito rudimentares, compostas por algumas barracas de madeira e duas pequenas pistas. Aquelas instalações estão subordinadas à base aérea de Edwards, e oficialmente o seu propósito é desconhecido. Foi apenas em 2013 que a CIA reconheceu publicamente a sua existência, e apesar de oficialmente a base não ser classificada como secreta, todos os projetos desenvolvidos nas suas instalações recebem o selo de altamente classificados. A base passou por uma grande ampliação em 1955, quando a Força Aérea adquiriu uma vasta área na margem sul de Groom Lake, uma planície de sal com vários quilômetros de extensão. A base, cujas dimensões originais limitavam-se a um retângulo de 10 por 16 quilômetros, aumentou para uma área de 37 por 40 quilômetros. Toda essa expansão teve por objetivo atender aos requisitos do projeto Aquaton, que daria origem ao super secreto Lockheed U-2, o avião espião que já foi destacado neste vídeo aqui no canal. Como se tratava de um projeto excepcionalmente secreto, a Força Aérea achou por bem não desenvolvê-lo na base de Edwards ou nas instalações da Lockheed. Quando os responsáveis pelo projeto do U-2 inspecionaram a região, encontraram em Groom Lake as condições ideais para a instalação de uma grande pista de testes. O lago seco de sal, extremamente plano, era perfeito para os objetivos do projeto, com toda a região tendo sido adquirida pelo governo federal em 1955, com os trabalhos de teste e aperfeiçoamento do U-2 começando em julho desse ano. Alguns anos depois, em agosto de 1959, teve início no local o projeto Oxcart, um ambicioso programa que daria origem ao impressionante Lockheed A-12, um avião de reconhecimento aéreo extremamente rápido, capaz de voar a mais de 20 mil metros de altitude e a uma velocidade de quase 3.600 km por hora. Foi o precursor do SR-71 Blackbird, o avião com motores a jato mais rápido da história e que já foi destacado neste vídeo aqui no canal. Mas em 1959, as instalações militares ainda eram muito rudimentares e inapropriadas para esse grande projeto, motivo pelo qual iniciaram-se obras colossais que se estenderiam por anos. E foi durante essas obras que o nome Área 51 foi adotado, mas a sua origem é incerta. A teoria mais aceita é a de que, como a região estava mesmo ao lado do quadrante 15 da planície de Yucca, local de 739 dos 928 testes nucleares conduzidos pelos Estados Unidos, os militares, para facilitar a identificação do local, simplesmente inverteram a ordem dos algarismos, resultando assim no nome Área 51. Mas a sua designação oficial é Home Airport, com o nome Área 51 sendo raramente utilizado de forma oficial pela CIA ou pela Força Aérea.
Entre 1959 e 1962, decorreram na Área 51 extensas obras que triplicaram a capacidade da base, tanto em termos de pessoal como de operação de aeronaves. Foram construídos diversos hangares, oficinas e dormitórios, com os primeiros protótipos do A-12 chegando na base em fevereiro de 1962. Em abril desse ano, o A-12 realizou seu voo inaugural, numa época em que na base já trabalhavam mais de 1.000 engenheiros, técnicos e militares. O programa do A-12 era tão secreto que todo o pessoal não diretamente ligado ao projeto era agrupado na cantina da base durante as operações de pouso e decolagem. Também nos anos 60, a Área 51 passou a ser utilizada para testes e avaliações de caças soviéticos capturados. A primeira grande avaliação ocorreu em 1966 com um MiG-21 iraquiano que foi capturado pelos israelenses quando o piloto desertou. 2 anos depois, em 1968, foi a vez dos israelenses capturarem 2 caças MiG-17 que foram também entregues aos norte-americanos. Esses MiGs foram exaustivamente avaliados na Área 51, com os resultados servindo de base para o desenvolvimento de técnicas eficazes de ataque e de defesa contra essas aeronaves. Chegaram-se mesmo a realizar dogfights simulados entre MiGs e caças norte-americanos na Área 51. Como é óbvio, essas operações eram altamente secretas e por isso eram realizadas ali. Na segunda metade dos anos 70, a Lockheed iniciou um programa super avançado que viria a transformar-se no primeiro bombardeiro stealth do mundo, o F-117. Como se tratava de um projeto super secreto, mais uma vez a Área 51 foi a base escolhida para os testes de voo da aeronave, que se iniciaram em junho de 1981. Para manter o secretismo, os voos realizados por essas aeronaves concentravam-se no início da noite ou no final da madrugada, períodos do dia em que era mais difícil acompanhar os voos a olho nu. Com o fim do programa de desenvolvimento do F-117 em 1983, as atividades na Área 51 continuaram a pleno vapor, com as instalações ampliando-se ainda mais. Em 1995, uma lei federal ampliou a área de exclusão aérea, aumentando-a para os 16 km², e em 2015, todas as montanhas envolventes foram desapropriadas e incorporadas à base. Desconhecem-se os detalhes dos projetos desenvolvidos na Área 51 nos últimos 35 anos, mas acredita-se que a base tenha sido utilizada no teste e no aperfeiçoamento de alguns componentes do F-22, do bombardeiro stealth B-2 Spirit, a aeronave mais cara do mundo e já destacada neste vídeo aqui no canal, e também do F-35. Mas e sobre os OVNIs? É verdade que há naves e corpos de alienígenas na base? Como é óbvio, se há, pouquíssima gente sabe. Eu pessoalmente acredito que não, e que isso tudo não passa de um mito, mas isso vai de pessoa para pessoa. O curioso é que os avistamentos de OVNIs na região coincidiram sempre com os grandes projetos ultra-secretos desenvolvidos por lá. Por exemplo, quando o A-12 estava sendo testado no início dos anos 60 no âmbito do programa Oxcart, os voos eram realizados a mais de 20.000 metros de altitude e a velocidades que ultrapassavam os 3.500 km/h. Essas superaeronaves, voando assim tão alto sobre o deserto do Nevada, eram muitas vezes vistas por tripulações de aviões comerciais que voavam muito mais baixo, a menos de 10.000 metros de altitude. Para essas tripulações, ver um objeto voando tão alto, tão rápido, com a sua fuselagem metálica refletindo as luzes do sol se pondo ou nascendo, devia ser uma visão fantasmagórica. O mesmo aconteceu no início dos anos 80, quando se iniciaram os testes com o bombardeiro stealth F-117, que tipicamente voava ou no final da madrugada ou bem no início da noite. Nessa época, houve uma explosão de avistamentos de OVNIs na região, com pessoas descrevendo um objeto que em nada se assemelhava a um avião dito normal. E de fato, ao vermos o F-117 de perfil, à noite ou contra a luz tênue da manhã ou do anoitecer, ele se parece com tudo, menos com um avião.
Esses avistamentos, associados ao tremendo